Muito bom dia, 13 de fevereiro de 2026. Sexta-feira, como temos dito sempre, sextou, né? Aí alguns vão beber, outros vão pular carnaval. E eu quero fazer uma grande vigília. Por que esse óculos está torto? Uma grande vigília à noite no carnaval lá no Jordão. E roçar, né? Claro. Romanos 8, capítulo 8, versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Depois do 28 já é aquela palavra que nós estudamos lá. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ok. Aí entra na questão da predestinação e tal, um monte de coisa errada aqui. Mas, rapidinho, eu quero falar o seguinte. Você já pensou, por que você fala português? Por que você toma café de manhã? E por que você come feijão com arroz? Porque você nasceu aqui. Porque te ensinaram a falar português e te ensinaram a comer feijão com arroz. Tudo bem? Se você tivesse nascido lá na Rússia, você ia aprender coisas diferentes. Então, o bebê nasce e ele não fala. E demora um tempão até ele ir aprendendo as coisas daqui e esquecendo as coisas passadas. E o bebê sabe muita coisa, porque o bebê sonha no ventre da mãe. Sonha com o quê se ele não viu nada aqui ainda? Tá? Então o bebê lembra da onde que ele veio. Aí a gente vai esquecendo. Ou seja, a gente vai deixando o espírito que nem uma chaminha piloto, fica lá no cantinho assim, desse tamanho assim. E a gente vai dando gás nas coisas que foram ensinando para nós, né? As coisas que em casa ensinaram para nós, as vaidades, os ciúmes, as competições e tal, né? Os abusos, as agressões e tal. E isso vai formando a nossa personalidade, tá? Bom, dito isso, você vai vivendo assim, né? Bebendo sua cervezinha, que nem diz o cara lá, porfiando, né? Competindo, levando vantagem, sei lá, tudo que te ensinaram durante a tua vida, não chorando, não apanhando na escola e tal. E de repente você vê uma situação completamente diferente. Você começa a ler a palavra de Deus, se envolver com ela, você vê muita coisa diferente do que você aprendeu. Bom, quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, uma voz começa a falar lá dentro de você, uma coisa começa a aumentar e você começa a se tornar uma pessoa diferente. Por quê? Porque você começou a aumentar o gás daquela chaminha piloto do espírito. Então, o espírito começa a ficar grande e a tua carne, a tua mente, os teus conceitos começam a diminuir. Você começa a questionar aquilo que você aprendeu na tua casa e você começa a se movimentar e agir conforme o espírito vai te orientando. E aí você começa a viver essa palavra que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Fácil, né? De entender? É bem tranquilo. Porque se você pega assim e lembrar, na minha geração, era assistir os Trapalhões, Faustão, numa época, escutar as coisas de casa, os negócios, e a gente ia falando o que aquele povo falava, cantando o que aquele povo cantava, nas piadas que aquele povo fazia, e vivendo daquele jeito, né? Com 15 anos eu comecei a fumar. Fumei uma carteira de cigarro mentolado, Benson e Reds. Graças a Deus me deu um porre de cigarro. Tava eu e o Marcelo Maciel aquela noite num baile do cowboy no Guarapó.
E eu no outro dia eu vomitei tanto, me deu tanta ânsia que nunca mais eu botei cigarro na boca, mas eu queria fumar. Porque os caras mais velhos que andavam pra cidade aí, eles andavam fumando e tal, de moto e coisa, eu achava aquilo legal. Eram as coisas que a gente ia olhando e aprendendo e achando que aquilo ia trazer alguma vantagem, né? E vocês, cada um pode ter suas experiências de vida, assim, um ator de cinema, uma atriz, sei lá, alguém que foi seu modelo. E depois você vê o outro modelo, isso vai mudando e dando gás no espírito, tá? E esse espírito, quando você ora, quando eu oro, como a gente não sabe se expressar corretamente perante Deus, a palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa linda perante Deus. Bom, nós temos um intercessor perante o Pai, que é Jesus, que tá lá, que é nosso advogado, que quando ele chega e diz assim, ó, mas o diabo chega lá e diz assim, esse Marco, que nem foi no caso do Jó, né? Ó, o que ele fez de errado na vida, fez isso, e ele aquilo, né? Aí Jesus chega e diz assim, olha aqui, ó, essas mãos furadas aqui foi por causa do Marco. Então, essas contas dele estão pagas, eu paguei. Isso é muito legal. Esse é o intercessor que nós temos perante o Pai. E o intercessor íntimo nosso é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa linda, gente. Isso que eu insisto tanto com vocês estarem lendo a palavra de Deus, que é ela que dá o gás no espírito aqui. Daí você começa a ler a palavra de Deus e diz assim, putz, mas isso aqui não me faz tanto sentido. Mas não sei por que faz. Lá dentro está me dizendo que faz sentido. Porque o espírito lembra dela, né? O espírito lembra de casa. Bom, duas coisas. Intenções. Vocês viram que o piá que prenderam que estavam pegando dinheiro lá em Balneário Camboriú, que jogou a mala pela janela, era um irmãozinho nosso da igreja aqui, né? Só vou deixar um recado para vocês. Vocês conseguiram ganhar dinheiro, vocês conseguiram empregar os filhos e noras e genros e tudo mais. Vocês se aproveitaram do povo lá enquanto eles tinham dinheiro, mas não cuidaram. Então, muita gente divorciada, muita gente se envolvendo em confusão e tal, que saiu do nosso meio, culpa é de vocês que não cuidaram, tá? Só lembrando disso. Porque eu me lembro bem que quando o povo tinha dinheiro, ficava todo mundo puxando o saco e levando eles pra lá e pra cá e tal, ainda que tivessem com a vida incorreta. Tinha um monte de gente na igreja que tinha vida meio bagunçada lá e ficavam frequentando os telões de homens e mulheres de sucesso lá, porque vocês colocavam, porque vocês gostavam de tê-los como discípulos, porque eles lhes davam mimos, né? Vocês ganharam dinheiro nisso, vocês ajeitaram a vida de vocês. Vocês sabem o que eu tô falando. Muita gente que, se fosse ficar trabalhando aí na sociedade, era mascate, era caixa do supermercado, aí sem denegrir, sem desvalorizar a profissão de ninguém, mas que hoje é pastor, é seu fulano e vive bem nas igrejas por aí, né? Tá bom, tá lá, ó, o discípulo de vocês que vocês não cuidaram, tá fazendo confusão lá. Então Deus sonda as intenções dos nossos corações. Nós estudamos esses dias a respeito dos escândalos, né? Quando a gente vai falar a palavra de Deus, seja para algum amigo, seja para alguma pessoa que a gente está ensinando, seja num estudinho, numa célula, num curso, ou mesmo nos vídeos da internet, a gente tem que primeiro viver o que a gente faz. E a gente tem que ter esse amor pelas pessoas, a gente tem que servir as pessoas. Por isso que eu falo para vocês assim, que eu gosto quando as pessoas próximas ficam junto comigo quando eu estou ministrando alguma coisa, porque eles são meu termômetro, né? Eles dizem assim, Marcos, você está vivendo isso ou não? Porque é óbvio que eu erro, eu falo para vocês sempre, claro que eu erro. Errei e vou continuar errando, tentando acertar, mas vou continuar errando. Mas a palavra de Deus é nosso norte, é o nosso sarrafo ali, ela é alta, né? Mas eu digo assim, essas intenções do coração, elas são sondadas, gente. Elas são sondadas e a gente tem que dar conta, primeiro da nossa alma, segundo dos nossos familiares, e familiares que eu digo aqui para vocês não se escandalizarem, no meu caso são mulheres e filhos, tá? Eu tenho responsabilidade pela minha mulher e pelos meus filhos. E orar pelos meus netos, que são os que estão ao meu alcance, assim, em oração, né? Que são a minha descendência, tá? Sobre esses eu tenho a responsabilidade. E ajudar também os que estão próximos, né? As pessoas, assim, os clientes, os que convivem com a gente, a natureza, a terra. Vocês viram, né? No livro de Jó, como é que Jó
falava a respeito da terra, né? A terra clama, os bichinhos clamam, tá? Então a gente tem responsabilidade sobre tudo o que é colocado na nossa mão. E a gente tem responsabilidade sobre as pessoas, porque a Bíblia diz assim claramente que não é para você fazer o cego errar o caminho. Aqui a rodoviária é para cá, tá? Para cá, para cá, para cá, para rodoviária. Você vai para assistir. Rodoviária é para esse lado aqui. Aí o cara chega, Marco, onde é que é a rodoviária? Aí eu digo, não, pode ir reto para lá que você vai. O cara vai dar lá no Vale do Jordão, né? Errado. E a Bíblia diz assim para você não fazer isso, tá? Você não fazer isso, nunca fazer alguém errar o caminho e se aproveitar. Mas tudo bem. Dado o recado aí, né? Porque eu fiquei muito triste com essa história ontem. E, bom, enfim, vamos tentando a gente fazer o que é certo, né? Continuar aqui estudando a palavra de Deus e vendo se a gente consegue um bom resultado para as nossas vidas e para nossa descendência aí, tá? Eu, particularmente, as pessoas que conviveram comigo, praticamente todos, continuam meus amigos e continuam vindo aqui e perguntando as coisas, e volta e meia aparecem aqui bater um papo comigo, e eu fico muito feliz por isso, porque eu não defraudei ninguém, não me aproveitei de ninguém, não dei um conselho para alguma pessoa que fosse com um interesse ruim, mas sempre, que nem eu falo para vocês, tenho várias cicatrizes aqui, né? Que nem, ó, cicatriz na mão, do que? Derrubei água quente, né? Aqui. Então, essa cicatriz eu uso para contar para todo mundo, ó. Eu não uso para dizer assim, não, eu sou perfeito e sou um cristão aqui e tal e faço tudo certo. Não, digo assim, gente, olha que a bobagem que eu fiz, ó. Derrubei água quente. Não derrube água quente na sua mão, porque vai queimar. Então a gente tem esse poder de influenciar as pessoas, assim, de ensinar de uma forma prática o que deu certo e o que deu errado. Mas se você fizer isso com amor, né? Que nem eu disse assim, eu sou um cara que eu ganhei de Deus muito mais do que eu pedi, do que eu pensei e muito, mas muito mais do que eu mereço, tá? Então, eu preciso fazer as coisas de graça. Então eu faço, né? Esse aconselhamento, esse entendimento, esse estudo aqui, porque é o maior prazer do mundo, porque Deus cuidou de mim, tá? Mas, gente, então, hoje começa o carnaval, tá? Vai um monte de gente ferver, beber, fazer bagunça e tudo mais. Se eu fosse você, agora que a fila da bênção tá mais curta, me aproveitava e ia tirar um tempo de oração nesses dias aí, e de louvor, de jejum, pra gente agradar o coração de Deus. Então, quando todo mundo tá lá indo para um lado fazer bagunça e imoralidade e coisa, você pega e vai pro outro lado lá para você chamar a atenção dele e conseguir algumas bênçãos para você e para sua casa. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente.